Hoje aqui no treino, eu observei o técnico Zé Ricardo incentivando os jogadores a driblar, falar para eles soltarem a criança interior que existe dentro de cada um. E isso eu venho observando que ele busca incentivar vocês a jogar de forma mais natural. Mas como fazer isso num jogo tão importante como de quarta-feira contra o Palmeiras, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro? Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência, né, de que nós temos uma forma de jogar, independente do adversário que encaramos. E isso vai fazer com que nós possamos agir aí com mais naturalidade. Principalmente no momento que a equipe vive, eu acredito que com certeza a confiança está em alta, porém devemos continuar com a mesma humildade, com o mesmo trabalho. Eu acho que é isso que está nos trazendo confiança, e fazendo isso as coisas vão acontecendo de forma natural. Cada um vai sentindo confiança no companheiro que está ao lado, isso faz com que você tente mais e acaba fazendo a diferença, né? Qualidade a equipe tem, nós sabemos disso, portanto, eu acho que o caminho é esse que nós temos seguido, e naturalmente você começa a arriscar um pouco mais. E no jogo de quarta-feira não vai ter torcida do Flamengo presente, mas a torcida já está programando uma surpresinha, que é comparecer no aeroporto amanhã no embarque de vocês. Acho que 3 mil torcedores já estão confirmados. Você está preparado para enfrentar aquele caos no aeroporto que nem se enfrentou quando você chegou aqui no Rio de Janeiro? É um prazer, vai ser um grande prazer enfrentar esse caos aí. Eu acho que eu fiquei sabendo dessa informação, fico muito feliz, porque eu acho que nesse momento nós não devemos olhar para as dificuldades. Se aconteceu essa situação, nós temos que superá-la. E uma das formas de superar é essa ideia que a torcida teve aí, maravilhosa. Eu acho que essa nação rubro-negra aí é diferenciada e deve provar isso nesse momento. Com certeza nós vamos sentir aí todo esse calor e vamos levar para dentro de campo, independente deles estarem lá presente ou não fisicamente. Nesse caso não vão estar, mas nós vamos sentir toda essa vibração que eles têm nos passado, e a nossa dedicação será a mesma. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Quando você saiu do Brasil, foi quando a gente começou a ter os campeonatos de pontos corridos aqui no Brasil. Então, é o primeiro que eu imagino que você esteja disputando. Mas na Europa você disputou muitos. Talvez pela nossa cultura de ter sempre jogos decisivos, finais, a gente vive procurando na tabela, agora é a final, agora é a final. E é o que está se falando muito desse jogo contra o Palmeiras. Assim. Muito embora a gente ainda tenha mais 14 rodadas depois dessa partida, a gente está tratando muito como uma final. Como é que vocês estão tratando? Bom, eu tenho certeza que a equipe está encarando esse jogo com muito respeito. A minha opinião, posso assegurar que não vai ser o jogo que vai decidir o campeonato, isso eu tenho certeza, mas vai ser um jogo muito importante, até um jogo para a gente se testar, se impor, né, contra uma equipe que não é primeiro colocado por acaso. Então, nós temos encarado o jogo com muito respeito, assim como nós respeitamos o Vitória, o Figueirense, a Ponte Preta nos últimos jogos. E vamos lá para respeitar muito, com todo respeito ao Palmeiras, mas sabendo da condição que nós temos, do caminho que nós temos seguido, e que independente do adversário nós não devemos mudá-lo, né? Então, é isso que nós vamos fazer, e acredito que temos aí grande chance de conseguir um resultado positivo, mas para isso vamos ter que fazer um jogo quase que perfeito. Eu imagino assim que quando você chegou, você até queria ter 5 jogos, 5 vitórias, mas talvez não acreditasse que fosse possível. Assim. O que você acha que está acontecendo? Que química foi essa que aconteceu entre você, Flamengo e o grupo que já estava aqui para conseguir uma sequência tão boa desde que você passou a jogar no Flamengo? Eu acho que fica bem claro que o Flamengo já vem fazendo um trabalho há algum tempo muito bem feito e começa a colher o resultado, né? E eu, por felicidade, chego nesse momento muito positivo. Claro que eu tenho a minha importância, me preparei para chegar aqui e corresponder às expectativas, mas eu dependo desse time, o time tem correspondido de forma sensacional. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fiz questão de deixar claro para eles, né, o ambiente, a simplicidade, a cumplicidade, né, de todos, que é o que faz a diferença. Nós temos que ter consciência que temos uma equipe de muita qualidade, mas sem essa humildade e dedicação, seremos uma equipe normal. E não temos sido, porque temos praticado aí tudo aquilo que nós temos conversado, e está todo mundo de parabéns para isso. Realmente, eu esperava começar muito bem, tem superado as minhas expectativas,
mas eu acho que nós temos que olhar para frente, para o próximo jogo, encará-lo da melhor forma. Eu acho que seguindo nesse caminho que nós temos seguido até agora, no final da temporada, nós com certeza vamos ter o que comemorar. Diego, tudo bem? Bem dentro disso que você está colocando agora, depois que você chegou, o Flamengo, claro, não depende só de você, mas você é um jogador que faz muita diferença nesse time. Parece que os jogadores que já estavam aqui, e alguns até como Pará, estava na reserva e agora é um titular incontestado pela maioria, o que você acha que mudou na dedicação? Eu não digo que eles não tivessem vontade de jogar, mas hoje a gente vê um Flamengo com garra, com uma vontade que chegou a ficar apagada em algum momento desse ano. Quando você chegou, isso mudou? Eu agradeço a análise, a colocação. Fica até um pouco difícil para mim avaliar o que passou. O que eu disse, desde quando eu cheguei eu senti um ambiente muito favorável. Além da qualidade da preparação que começou com a diretoria e passa pela comissão técnica, jogadores e todos, a gente sente que a equipe está muito bem preparada, né? Então, eu cheguei aqui e o que eu falei para eles, chego para fazer o que vocês estão fazendo, com a minha qualidade, procurando fazer também a diferença, mas sabendo que a nossa força ela vem do grupo, né? Então, é exatamente isso que eu tenho sentido do time. O time está muito focado e está acreditando. Tá bem claro a direção que nós estamos seguindo. Isso é fundamental. Não fazer por fazer, mas fazer com objetividade. É o que a equipe tem feito, com e sem a bola. Isso faz a diferença, vai aumentando a confiança e os resultados aparecem. Diego, boa tarde. O Flamengo no passado teve uma sequência de 6 vitórias no Campeonato Brasileiro e tinha também um trabalho que já vinha sendo feito, já um trabalho antigo, mas não tinha essa estrutura, talvez que esse ano tenha sido um investimento diferenciado, né, de tecnologia, né? Hoje, o que vocês atribuem essa humildade, essa dedicação, mas por trás disso, da atitude de vocês, o que vocês atribuem a uma sequência que é pesada, né, de ter 2 competições, ter várias partidas difíceis, manter um time, de repente, sem lesão, um time em que vários atletas da mesma posição podem jogar, muito versátil, muitas opções em campo, o técnico está sempre mexendo, enfim. Qual é a conjunção de fatores que, além de vontade individual, você vê que vai deixar o Flamengo, mesmo que não ganhe desse jogo com o Palmeiras, brigando até o final? Eu acredito que, além do profissionalismo, capacidade de cada profissional que está aqui hoje dentro do Flamengo, também a capacidade de fazer com que todos se sintam importantes, tanto os jogadores como médicos, fisioterapeutas, treinadores, e o Flamengo tem feito isso muito bem. E é uma realidade, você precisa de grupo durante a temporada no futebol brasileiro, é muito exigente a temporada e você precisa de que todos estejam ligados bem, tanto psicologicamente quanto fisicamente, e até agora o Flamengo tem conseguido fazer isso muito bem. Então, na minha opinião, isso tem feito a diferença, além de, é claro, como eu disse, os profissionais terem muita qualidade. E isso vem deles, vem de cada um, e todos têm correspondido quando precisa. Diego, tudo bem? Como você espera esse jogo contra o Palmeiras? Um jogo aberto? Muitos gols? Não, eu espero um jogo difícil, poucas oportunidades. Eu acredito que é o tipo de jogo que se decide nos detalhes. O Palmeiras é uma equipe que está muito bem preparada, jogando em casa é ainda mais forte. Eu não espero muito espaço ali, eu acredito que vamos ter que decidir muito rápido as nossas jogadas e é o que eu espero desse jogo. Agora, ali quando você sair aqui de carro, vai ter um torcedor te esperando com um desenho teu, uma placa ali. Ele falou que ele faz aquilo geralmente quando o jogador completa 100 jogos, 150, 50. Eu falei, pô, mas o Diego tem 5. Aí ele mostrou aquela admiração toda, né? Por que você acha que foi tão rápido essa afinidade com a torcida? Fica até difícil de chegar a uma conclusão. Eu estou sentindo a mesma coisa, né? Cada vez que eu entro em campo, cada vez que eu visto essa camisa, eu sinto um prazer, uma motivação,
muito grande, né? Então, essa conexão, eu acredito que ela foi perfeita desde a minha chegada, e eu estou vivendo ela intensamente, e todo esse carinho eu tenho sentido, muito esse carinho de todos os torcedores, e tem servido como motivação para mim. Então, esse tipo de atitude me deixa muito feliz, seguro de que eu estou no caminho certo, no clube certo, no momento certo, enfim. São situações especiais, mas tem muito que ser feito ainda, tenho muito que trabalhar, nós estamos no caminho certo, mas esses tipos de situações é bom para motivar, mas também temos que ter consciência de que tem muito trabalho pela frente, mas sem dúvida que a expectativa é de que muitas coisas boas estão por vir ainda. Diego, tenho certeza que você já encarou muitos jogos como esse que está por vir aí, jogos decisivos. Você tem algum tipo de receita para uma partida tão importante como essa, assim, sabe? Que a gente tem que fazer exatamente? Você se sente à vontade nesse tipo de partida? Como eu te disse, o que nos traz a confiança de ir lá enfrentar o Palmeiras de igual para igual é saber que nós estamos na direção certa, fazendo o trabalho certo, e nós temos que encarar esse jogo como nós temos encarado os outros. Agora, sabendo também, sendo realista, que o Palmeiras não está em primeiro lugar por acaso, e que talvez alguns erros que cometemos com outras equipes e tivemos alguma chance, talvez com o Palmeiras você não tenha. Então, na minha opinião, é a segurança de ir para um jogo como esse, para fazer o que nós temos feito, e com a concentração redobrada, porque é o que faz a diferença nesse tipo de jogo, né? Então, na minha opinião, é essa. Agora, é um jogo maravilhoso, chegar nessa posição, para chegar numa posição como essa, você tem que trabalhar muito, e foi o que o Palmeiras fez, o que nós também fizemos. Então, é um grande prazer participar desse tipo de jogo. Eu acho que todos nós estamos motivados aí para fazer um grande jogo. E agora, houve algum tipo de conversa ainda no vestiário lá em Salvador? Como o grupo vem se preparando psicologicamente para esse confronto? Lá em Salvador nós comemoramos. Eu acho que depois de um jogo como aquele, difícil como tem sido, a equipe estava cansada, né, desgastada, chegamos ao nosso limite. Então, naquele momento, era momento de comemorar, de relaxar, e a partir do dia seguinte, sim, já começar a pensar no Palmeiras e no próximo jogo. Hoje, nós não treinamos juntos, o grupo todo, porque uma parte fez ainda um treino de recuperação, mas, com certeza, amanhã já estaremos todos juntos e vamos preparar muito bem para esse jogo aí, para chegar lá e fazer um grande jogo. Diego, tudo bem? Queria te perguntar qual a tua impressão que você teve quando você chegou aqui para o Zé Ricardo, que é um treinador jovem, que até 3 meses atrás estava nos juniores e surpreendeu, acho que todo mundo, surpreendeu quem não conhecia, pelo estudo. A gente conversa com os jogadores e a maioria é unânime em dizer que conhece todos os adversários. Perguntamos na coletiva lá em Salvador sobre o goleiro do Vitória, ele sabia que ele pegou 2 pênaltis lá na Inglaterra, com o Sub-20. Queria que você falasse um pouquinho qual a tua impressão, se assemelha com algum treinador que você já teve, aqui dentro ou lá fora. Como você disse, eu também fiquei surpreso positivamente, sabendo, claro, de que ninguém chega a ser treinador do Flamengo por acaso, que ele, sem dúvida, estava preparado para isso, mas também fiquei surpreso positivamente. É um treinador muito inteligente, se expressa muito bem, comunicativo, não perde a autoridade dele por ser comunicativo, e sem dúvida é a nossa referência, né? E está preparado para isso. Eu ainda comentei com algumas pessoas que ele fala aquilo que nós estamos esperando que ele fale, né? No momento certo. Muitas vezes ele começa a analisar o jogo, principalmente no intervalo, e aquilo que está passando na nossa cabeça ele comenta. E isso é muito importante, nos dá uma direção, e ele tem feito isso de forma brilhante, e o time
tem 100% de confiança nele. Te perguntar também outra coisa sobre a importância que você vê, você está ali centralizado no meio de campo, mas com 2 ajudantes ali que correm, você também tem marcado muito, mas Gabriel, o Everton, o Fernandinho, e isso acho que é um modelo que o futebol brasileiro começou, principalmente com o Tite ali em 2012, também o Mano também gostava de fazer. Qual a importância desses jogadores de lado de campo, tanto na defesa quanto no ataque? E acho que é uma coisa muito comum também lá fora. Isso. Sim, são fundamentais, né? O trabalho que ele tem feito, o Damião também, o Guerreiro quando joga. Eu acho que a marcação começa ali, né? Vai transmitindo essa confiança para o restante da equipe, e esse trabalho tem sido dividido e assim não sobrecarrega, né? Eu acredito que o futebol cada vez mais é importante esse esforço coletivo, né? É uma equipe compacta, todas as equipes hoje têm jogadores rápidos, então o mínimo de espaço que você deixar é bem aproveitado pelo adversário. Então essa galera aí que você falou realmente tem feito um trabalho sensacional e todos nós estamos colhendo o fruto disso. Diego, vou mudar de assunto rapidinho. Que emoção você acha que o Ganso vai sentir quando estrear na Liga dos Campeões? É difícil até explicar, né? Eu lembro muito bem do meu primeiro jogo na Champions, né? Quando começa a tocar aquela música ali, eu garanto que arrepiar, um frio na barriga, ele vai sentir, sem dúvida. É a realização de um sonho. Eu acho que ele também é o primeiro clube que ele joga fora do Brasil, a gente acaba acompanhando muito pela televisão e de repente estar ali, né, presente, é muito gratificante. Sem dúvida que vai ser um dia marcante para ele. Obrigado, Diego. Obrigado. Valeu, obrigado.